O que é constelação familiar e como ela pode te ajudar? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Sim, muitas polêmicas envolvendo a constelação, não só pelo seu nome, né, constelação familiar, que nessa tradução para o português ela pode trazer confusão, né? Constelação, muitas vezes lembra aí estrela, talvez astrologia, e muitos talvez se assustem com esse nome, né? Constelação familiar. Além disso, tivemos uma polêmica aí recente, né? Porque foi emitida uma nota a partir do Conselho de Psicologia falando que a psicologia não reconhece a constelação familiar. E aí a gente precisa esclarecer alguns pontos, então, e entender o que é constelação familiar, como a constelação familiar pode te ajudar e realmente olhar para a constelação a partir de uma postura neutra. Esses dias, fazendo uma palestra, eu até falei para os participantes, né? O que é postura neutra? Muitas vezes, quando a gente ouve falar de um assunto, a gente vem carregado de opiniões, a gente vem carregado até de alguns preconceitos. E tudo bem, a gente faz isso para se defender mesmo. A gente tem ideias prévias, né? Para se proteger. A nossa mente já tem como que gavetinhas aqui que nos ajudam a perceber se uma coisa é boa, se uma coisa é ruim, se aquilo tem algum perigo para nós. Então a gente tem que ter esse senso crítico mesmo, né? E principalmente quando a gente fala de terapia, saúde emocional, a gente precisa de coisas que a gente confia, de ferramentas que a gente confia. Então, se você já fez constelação familiar e quer entender o princípio, ou se você está pensando em fazer, se você investe na sua saúde emocional e quer entender como a constelação pode te ajudar, fica aqui comigo. Compartilhe também essa live com alguém que vai ser beneficiado por esse assunto e olha que vem muita coisa interessante por aqui. Então vamos direto ao assunto. Essa live não vai ser muito longa. Você também pode fazer as suas perguntas, deixar aqui os seus comentários. Vai ser um prazer te responder. O meu nome é Ana Carolina Mariano de Oliveira, eu sou terapeuta e vamos iniciar então a nossa live, né? O que é constelação familiar? Como eu disse, né? Polêmicas, pessoas questionando, mas vamos entender a base do que é constelação familiar. Existem vários tipos de terapia, né? A própria psicologia, ela é de grande ajuda, é uma ferramenta aí muito utilizada há gerações para que pessoas possam entender a si mesmas, entender as dinâmicas que vivem e ter uma vida melhor, relacionamentos melhores. E tá tudo bem, né? A conversa com o psicólogo, eu já recorri à psicologia, né, como paciente, e de fato é de muita ajuda você trazer ali questionamentos da sua vida pessoal, olhar as coisas numa nova perspectiva e ter esse acompanhamento. Muitas pessoas precisam desse acompanhamento e tá tudo bem. Existem outras terapias hoje em dia disponíveis, como análise de comportamento, né? Outras terapias mais voltadas a produtos naturais, reflexoterapia. Existe uma gama de terapias e processos terapêuticos para que a pessoa possa ter uma vida, né, mais equilibrada, emocionalmente falando. O que acontece com muitas pessoas é ficar muitos anos dependentes de terapias e ter algum sintoma, ter alguma questão na sua vida que a pessoa não consegue transpor. Acontece muito, né? Ana, eu já fiz terapia, eu já faço acompanhamento com o psicólogo, eu já faço reflexologia, eu já fiz acupuntura, eu já tentei várias coisas e esse problema continua na minha vida. Aqui, né, perguntaram pra gente nos comentários, é necessário fazer terapia antes da constelação familiar? Não, não é necessário, né? Algumas pessoas fazem terapia, fazem acompanhamento com psicólogos e tem essa questão que não consegue resolver, não consegue transpor. Outras pessoas nunca fizeram terapia e já chegam na constelação familiar e sentem muitos resultados, muitos benefícios na vida.
Por quê? Vamos falar aqui do que consiste a constelação, né? A constelação, ela busca uma raiz mais profunda para problemas que se repetem na sua vida, para problemas que você já tentou resolver de outras formas, para questões, comportamentos, doenças que você não consegue entender, né? Muitas pessoas buscam ali um tratamento para ansiedade e não é uma questão de hábitos de sono ou de alimentação, não é uma questão de exposição demais aos eletrônicos, é uma questão sistêmica, é uma questão que precisa ser olhada numa outra ótica, mais profunda, e a constelação ajuda com isso. A pessoa, por exemplo, que faz um tratamento de câncer, ela já faz um tratamento, né? Ela já usa da medicina, mas esse câncer continua voltando. Então, a gente precisa olhar para isso com uma outra visão, uma visão sistêmica. Mas o que é uma visão sistêmica? A visão sistêmica envolve reconhecer que nós somos parte de algo maior e que algo que aconteceu lá atrás na sua família, no seu sistema familiar, pode estar te impactando hoje. A gente é muito acostumado a olhar para a nossa vida hoje, daqui para frente, né? Um problema que eu estou vivendo aqui hoje, uma situação que atrapalha o meu futuro. A gente se preocupa com isso. Mas a constelação familiar, ela nos convida a olhar para trás, porque sim, algo que aconteceu lá atrás pode estar te impactando. Então, a gente precisa olhar para o passado. Nós não chegamos aqui sozinhos. E eu sempre gosto de lembrar, sabe quando jogam uma pedrinha num rio, numa lagoa, e criam-se ondinhas que vão passando para frente? É isso que acontece. Às vezes você é uma das voltinhas, né? Uma das ondinhas aqui. A gente precisa entender que existe aqui, ó, um efeito por trás, uma pedrinha por trás que foi jogada lá atrás. Algumas questões na nossa vida, algumas dificuldades da nossa vida precisam ser olhadas nessa ótica aqui, olhando para trás. E a constelação, diferente do que muitas pessoas imaginam, ela não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com regressão, não tem nada a ver com vida passada. A constelação, né, o conceito de constelação familiar, constelação sistêmica, né, que envolve um sistema, um grupo, o conceito de campos sistêmicos é comprovado pela assistência e pela ciência e por pesquisas atuais. O conceito de campos sistêmicos é comprovado pela ciência e por pesquisas atuais. E aí a gente vai falar aqui de fenomenologia e vamos falar aqui também de campos morfogenéticos, brevemente para você entender que constelação é ciência, tá? Fenomenologia, o que é fenomenologia? É o que se observa a partir de reações físicas. O corpo tem memória. E dentro dos sistemas, dentro de um espaço, existem reações entre os componentes desse sistema, né? Então, como assim, Ana? A física, as sensações, as reações têm muito a dizer pra gente. O que se observa, né? Os resultados que se observam, as dificuldades que se observam dentro da fenomenologia têm muito a dizer. E as nossas sensações, os nossos sentimentos, que muitas vezes não fazem sentido aqui, eles têm uma origem. Então, é para isso que a gente olha, para as sensações do corpo, para o corpo emocional que tem memória. Muitas vezes a gente não lembra de algo conscientemente, mas existe um inconsciente, né? Uma memória celular aqui querendo dizer algo para a gente. E os campos morfogenéticos? O que são campos morfogenéticos? É um campo de informação transgeracional. Como eu te falei lá da pedrinha jogada no lago, que faz as suas ondinhas e afeta a gente aqui na frente. Todos nós temos um campo de informações transgeracional. Algo que aconteceu na nossa família, no nosso sistema familiar, que aconteceu aqui, ó, de geração em geração e chegou até aqui na gente. A gente
carrega informações dos nossos ancestrais e dos nossos antepassados. Então, não é uma questão de vidas passadas, não é uma questão, né, de, olha, não é misticismo. É uma questão de que você chegou até aqui a partir da vida de outras pessoas. As suas células se dividiram, né, e surgiu esse ser humano que é você a partir da vida de outras pessoas. Dentro da constelação a gente diz o quê? Você é 50% seu pai, 50% sua mãe. Consequentemente, você é 25% de cada um dos seus avós. E aí, se a gente for dividindo, olha quantas pessoas existem aqui atrás para você existir. E olha o quanto de informação isso traz. Tá no seu DNA. Certo? Então, os acontecimentos de outras vidas, das pessoas que viveram antes de você, podem influenciar a sua vida hoje, com certeza. Com certeza. E é interessante isso, como eu disse, nós temos o nosso próprio inconsciente, então tem as questões aqui, né, da sua vida, da sua existência, da sua infância, o que talvez tenha te marcado ali quando você era criança, porque a criança tem essa fase do desenvolvimento, né, do 0 aos 7 anos, que é como que uma faculdade para a vida. O que a gente aprende e vivencia do 0 aos 7 anos, e eu falo isso como pedagoga, impacta muito a nossa visão de vida. E aí a gente precisa acessar muitas vezes esse inconsciente dessa infância aqui. Mas além da nossa infância, o nosso sistema familiar também tem um campo de informações que atravessam a vida de todos aqueles que pertencem a essa família. Então a gente pode até analisar aqui junto alguns estudos que comprovam isso que a constelação revela, né? Olha que interessante esse estudo. Um estudo analisando o impacto na vida de filhos de homens que foram prisioneiros da Guerra Civil de 1864 mostra o que pra gente? Alguns homens que foram prisioneiros desses campos de guerra, né? Lá nessa Guerra Civil lá dos Estados Unidos em 1800, eles sofreram diversos tipos de maus tratos e depois foram libertados desse campo, né? Mas eles sofreram de vários tipos de maus tratos, inanição, né, fome, várias consequências essas pessoas tiveram quando saíram desses campos e voltaram para a sociedade. Mas o que estudiosos observaram? Que os efeitos desse trauma de ser prisioneiro num campo de guerra não afetou apenas esses homens, afetou também os seus filhos e também afetou os seus netos, que nunca estiveram nesses campos de guerra. Olha que interessante, esses pesquisadores, eles estudaram os registros de saúde de quase 4.600 crianças, cujos pais eram prisioneiros. Compararam esses registros de saúde com o de outros filhos de veteranos de guerra que não haviam sido capturados e não haviam sido enviados para esses mesmos campos nessa situação, né, de subsistência precária. Os filhos dos prisioneiros tiveram uma taxa de mortalidade 11% maior do que os filhos de outros veteranos que não passaram por essa mesma situação. Outros fatores, como o status socioeconômico do pai, o trabalho do filho e seu estado civil, não poderiam explicar essa maior taxa de mortalidade. O que acontece então? Os filhos e netos desses homens que foram prisioneiros nesses campos de guerra, eles herdaram esses traumas. Eles vivenciaram ali na vida, a partir de dificuldades, a partir de doenças até, e mesmo dificuldades de relacionamento, a partir do que os seus antepassados vivenciaram ali numa situação traumática. Então, a gente tem uma influência genética? Tem, mas a gente também tem uma influência epigenética. Algo traumatizante que marcou a nossa família e que nos marca também porque nós herdamos isso. Olha que interessante. O estudo até fala, né? A hipótese é que há um efeito epigenético no cromossomo Y. Então, sim, gente, isso é ciência e isso vem sendo comprovado em cada vez mais estudos. Outro estudo muito interessante é um estudo feito com ratos em 2013, camundongos, né? Olha que interessante
Os pesquisadores, os cientistas, eles observaram que havia um efeito intergeracional do trauma associado ao aroma. Como assim? Eles pegaram vários ratinhos e esses cientistas, eles borrifaram ali um cheiro de flor de cerejeira nos ratinhos, enquanto eles tomavam um choque nas 4 patas. Então, logo os ratinhos, de tanto tomar o choque junto com o cheirinho de flor de cerejeira, eles associaram um trauma ali, né? Ai, olha, o flor de cerejeira é perigoso, porque a gente toma um choque quando a gente recebe esse estímulo, né? A partir do cheiro. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram esses ratinhos e colocaram esses ratinhos ali para cruzar e observaram os filhos desses ratinhos. E aí, o que acontece? Quando esses machos procriaram, os seus filhotes também sentiram o cheiro dessa flor de laranjeira e aí eles ficaram mais agitados, nervosos do que outros camundongos que não haviam herdado, né? Eram outros camundongos não apresentavam esse medo do cheiro de flor de cerejeira. Mas os camundongos, filhos desses outros que haviam sido expostos a esse estímulo traumático, eles ficaram com essa memória genética. E aí eles observaram isso até em outras gerações. E eles, para confirmar mesmo, né, o estudo, eles também pegaram filhotes desses camundongos e colocaram esses filhotes de camundongos para serem criados por outros ratinhos. E mesmo assim eles tinham esse medo a partir do cheiro da flor de cerejeira, porque isso já estava aqui, né, no DNA deles, na epigenética deles, essa questão traumática transgeracional, algo que foi difícil, desafiador, algo que ameaçou a vida e a subsistência dos meus ancestrais, me dá esse mesmo medo, me dá essa mesma trava, me dá essa sensação de perigo hoje na minha vida. Eu não preciso nem ter conhecido essas pessoas lá atrás para vivenciar algumas das questões que os meus antepassados vivenciaram. Então, cada vez surgem mais estudos dentro dessa área, né, da psicogenealogia transgeracional, que vem comprovando tudo que tem acontecido no campo das constelações familiares. Então, de fato, é um recurso que a gente tem. Entender que talvez o problema que você vive hoje na sua vida não seja uma questão comportamental, não seja uma questão de má administração do tempo, procrastinação, eu não sou organizado direito, aqui no meu casamento a gente está com dificuldade por causa disso, daquilo, essa doença surgiu por causa disso, daquilo. Não. Existe também o fator transgeracional. E essas marcas, a partir do que foi traumatizante, além de uma questão genética, alguma questão que foi traumatizante para o seu sistema familiar, dentro desse campo familiar, né, que é bem abrangente, olhando para as gerações passadas, mas também a partir dessa questão do inconsciente da nossa infância. Então, é para tudo isso que a gente olha nas constelações familiares. Para tudo isso que a gente ganha a oportunidade de encontrar respostas. Então, muitas pessoas, como eu disse, fazem um tratamento com a psicologia convencional. Por exemplo, recentemente, uma amiga me disse: Ana, eu tinha crise do pânico, né? Ataque de pânico, eu ficava com medo de ambientes fechados. E eu fiz 5 anos de terapia, conversando toda semana com uma psicóloga para entender que foi um trauma intrauterino que me trouxe essa angústia e essa sensação de estar fechada. E aí, se ela tivesse olhado para isso com a constelação, ela teria enxergado isso de forma mais rápida. Então, olha como a constelação, ela nos ajuda a chegar na raiz do problema mais rápido. Além disso, a gente também pode olhar, né, não só para a questão intrauterina, mas também para questões que aconteceram na própria infância, coisas que você vivenciou, algum acidente, algum afogamento, episódios de aborto,
episódios de abuso. Tudo isso pode ter te afetado ali na sua história, na sua infância, ou na história dos seus pais, ou na história dos seus avós. E isso está aqui presente no seu corpo emocional, em alguma dor que você sente no seu corpo, em alguma dificuldade que você enfrenta no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua forma de viver a vida. Então, a constelação nada mais é do que um outro caminho para você olhar para as suas travas, olhar para o que é desafiador para você e entender, olhando lá para trás, o que aconteceu no caminho para você ter essa dificuldade aqui hoje. Então, veja bem, né? A constelação, ela não substitui o trabalho de um psicólogo. Ela não substitui também a terapia, mas ela te permite acessar questões emocionais, transgeracionais, que muitas vezes estão além da sua compreensão, mas que, quando vistas, podem trazer uma nova postura, um novo caminhar. E é muito interessante entender isso, né? A gente precisa, sim, de ajuda, muitas vezes, para raciocinar, para ver algo de outra perspectiva. E aí é muito legal você fazer uma sessão de terapia, você alinhar aqui dentro comportamentos, tanto que o meu trabalho envolve, eu faço análise de comportamento para você perceber o seu perfil. A gente olha, né, para o que é mais fácil para você, para o que é mais desafiador para você, quais ambientes funcionam melhor para você, como interagir melhor com as pessoas a partir da sua personalidade. Existe também a sessão de terapia convencional, para você olhar para uma área da sua vida e encontrar outros caminhos, desabafar, né, realinhar, enfim. Mas a constelação, ela traz uma proposta mais profunda. É para você olhar mesmo para esse fluxo de vida que talvez tenha te trazido alguma dificuldade a partir da história dos seus familiares, a partir da história dos seus antepassados. E isso, gente, como a gente analisou aqui, tem vários estudos, tem ciência por trás disso. Também tem um aspecto que você talvez já esteja familiarizado, e isso que me encanta nas constelações familiares. A gente sempre diz, a gente sabe que nós somos seres humanos imperfeitos. Nós sabemos que nós somos seres humanos pecadores. Muitas pessoas estão familiarizadas com aquela ilustração, né? Nós somos imperfeitos, nós herdamos a imperfeição. E aí, muitas vezes as pessoas até comparam com aquela ilustração da forma, né? É como uma forma de bolo que tem um amassadinho, e todos os bolos feitos naquela forma terão esse amassadinho. Talvez você já tenha conhecimento desse aspecto, né? Da dificuldade do ser humano, da imperfeição do ser humano, mas não tem associado ainda que isso está ligado à constelação familiar, que está ligado a essas dificuldades que os nossos antepassados tiveram, que os nossos ancestrais tiveram. Às vezes, um evento traumático, como a gente falou, que te impacta e você nem percebe. Às vezes, algum vício que também é uma questão herdada. Então, olha como a gente pode olhar para tudo isso dentro do que você já conhece aqui dentro do que você já sente, dentro dos princípios que você já segue na sua vida. A constelação, de fato, ela te permite olhar para tudo isso e é muito mais do que uma abordagem, é muito mais que uma terapia, é muito mais do que uma ferramenta, né? Bert Hellinger, ele observou tudo isso, ele vivenciou vários tipos de terapia, ele viajou o mundo, observou tribos, ele é alemão, também observou os impactos do Holocausto na vida das pessoas, tanto na vida dos judeus como na vida dos alemães, né, que participaram ali do nazismo. Bert fez um trabalho maravilhoso com as constelações familiares. E Bert, ele também falava pra gente não só desse efeito transgeracional, mas ele também falava dos princípios para a vida, leis que organizam o sistema familiar, princípios da vida mesmo, que se encontra na natureza, que se encontra em vários sistemas hierárquicos e familiares. Então, a constelação é realmente muito mais do que uma terapia.
e entender os princípios da constelação e entender todo esse efeito dominó, né? E como as nossas raízes precisam ser tratadas, precisam ser respeitadas, precisam ser vistas para que a gente possa ter uma vida mais fluida. Além disso, constelação, o termo constelação, vem também da posição que você ocupa na sua família, porque a gente tem sim uma hierarquia, né? Um respeito aos mais velhos, um respeito aos pais, a posição também do homem e da mulher no casamento, a questão do equilíbrio e das trocas nos relacionamentos no relacionamento a dois, no relacionamento entre amigos, nas relações profissionais, porque o trabalho é uma troca. Então, sim, a constelação traz princípios para a vida. E eu falo mais disso aqui na minha página. Então, se nessa live, né, você ficou com alguma dúvida, você pode deixar as suas dúvidas aqui nos comentários. Se você acredita, como eu, que a constelação traz todos esses benefícios para a vida e te ajuda a enxergar o que você não conseguiu enxergar na sua busca, né, por si mesmo, na sua busca por reconexão, na sua busca pela paz, para entender os seus conflitos, entre em contato comigo e considere, né, uma sessão de constelação familiar. A minha página também traz mais conteúdo sobre os princípios da constelação, esses nomes que a gente usa, né, dentro das leis sistêmicas, dentro da terminologia, dentro do relacionamento com os pais, que muitas vezes aparece na constelação. Nós carregamos as dores dos nossos pais por amor, muitas vezes inconscientemente, tudo isso aparece na constelação. Então, se permita vivenciar isso, e aí você vai sentir todos os benefícios que a constelação familiar pode trazer para você, para sua família e para a vida que vem pela frente, porque é muito rico entender isso. A vida chegou até nós por meio de muitas pessoas. E a gente também não para aqui, né? A vida não para aqui, a vida pode ir para frente. A partir da nossa família, a partir do nosso trabalho, a partir dos nossos filhos. Então, quando você sentir que a vida não está fluindo, se permita olhar aqui para trás. Aí, para terminar a live, eu vou te deixar algumas sugestões também. Existem filmes, existem séries, e eu sempre compartilho aqui às sextas-feiras filmes sistêmicos, filmes que têm como base toda essa questão transgeracional, toda essa questão familiar. Você pode, por exemplo, conferir a série This Is Us. A série This Is Us é perfeita para entender, né, o impacto que a morte do pai teve nos filhos. A série também conta bastante das situações de guerra que esse pai viveu, porque esse pai serviu lá no Vietnã. Esse pai também tinha um pai que era alcoólatra, né? O Jack tinha o seu pai alcoólatra. E ele veio com essa questão tanto do alcoolismo como da agressividade, pelo que ele vivenciou com o pai e pelo que ele vivenciou com a guerra. E tudo isso teve consequência na vida dos filhos. A série também trata do termo, né, da questão da adoção, que pode ser muito bem entendida dentro das constelações familiares. É interessante também, né, analisar até a questão do sobrepeso, a falta de conexão entre mãe e filha. É uma série super sistêmica, tá? Então, se você já conhece a série, pode olhar para ela com outros olhos agora. E se você não conhece, fica esse convite. This Is Us é uma série super sistêmica. Outro filme que eu recomendei outro dia aqui na minha página foi o filme A Vida em Si. E esse filme ele é forte, inclusive, porque ele mostra ali uma questão de acidente, né? Esse trauma a partir de uma tragédia mesmo, um acidente. Como isso impactou a vida do marido, como isso impactou a vida da filha, como né, a questão pode até se repetir. Então é um ótimo filme para você entender essa questão de padrões transgeracionais, repetições de padrão e como o que aconteceu lá atrás de fato te impacta, tá bom? E uma série super sistêmica, que é a série Uma Nova Mulher, que é uma série que está na Netflix e tem esses movimentos da constelação. Por quê? A constelação ela pode ser feita num atendimento individual,
a gente usa representantes através de bonequinhos para você posicionar a situação que você está vivenciando na sua família, ou no seu trabalho, ou no seu relacionamento amoroso, e aí a gente consegue acessar essas informações transgeracionais num atendimento individual com bonecos, e essas sessões são sempre muito gratificantes, e as pessoas saem com um alívio, com uma nova visão da situação que enfrentam. Mas outra vertente da constelação é usar pessoas como representantes. Além, eu tenho o atendimento aqui individual com os bonequinhos, mas existe também a constelação com pessoas, onde você também usa representantes para olhar para uma situação da sua vida. E aí entra toda aquela questão fenomenológica, onde os sentimentos da pessoa ficam evidentes no posicionamento desses representantes dentro de uma constelação familiar com pessoas. É um exercício muito rico e vale a pena vivenciar. Aqui no campo fechado, uma sessão 1 a 1, eu faço atendimento online e faço atendimento presencial na zona norte de São Paulo, especificamente ali no Jardim São Paulo, próximo ao metrô. Mas eu atendo pessoas no Brasil inteiro. E também, você pode ter uma vivência de constelação familiar com pessoas em grupo. Então, vale a pena, se aprofunde se esse assunto chegou aí. E se você sentiu essa necessidade de olhar para alguma questão da sua vida, olha, pensando bem, Ana, realmente, eu já procurei terapia, ou eu já reparei que isso sempre acontece comigo. Eu sempre fico com ansiedade diante de uma viagem, eu sinto uma insatisfação no meu trabalho, mas não consigo sair dele. Essa doença voltou, eu sempre tenho dor em tal lugar, eu não consigo emagrecer, eu não consigo ter um relacionamento saudável, ou eu sempre entro nesse conflito com meu marido. São diversas as situações que podem te levar a buscar uma constelação, e sim, invista nisso. Tenha esse olhar mais abrangente para a sua vida e permita-se viver uma vida mais fluida, olhando para trás, olhando para suas raízes, para que então você possa direcionar o seu olhar para frente, para a vida. Essa foi a nossa conversa de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e saiba que eu estou à sua disposição se você quiser uma análise disso na sua vida pessoal, dentro da sua história, dentro do seu sistema familiar. Obrigada e boa noite, boa quinta-feira para